Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 5 de maio de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h35 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. De relevante saiu para nós o resultado do PMI global de serviços referente a abril, resultado um pouco abaixo da previsão de 51,3. Referente às vagas de emprego na JOLTS, referente a março, veio um pouquinho a mais aí da previsão, 6 mil vagas disponibilizadas. E também tivemos o PMI não manufatureiro do ICM, o Instituto à parte, referente a abril, resultado também abaixo da previsão de 53,7. Mesmo assim, tivemos um dia positivo aqui nas três principais bolsas. S&P fechou uma alta de 0,81, Dow Jones positivo 0,73 e Nasdaq fechando em alta de 1%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, sem muita enrolação, no diário tivemos uma alta de 1,30%. Neste momento, para nós, preço a mercado 81.077 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos nessa região, um ponto de decisão. A gente sabia que precisávamos da confirmação de rompimento, fizemos a identificação no diário de um candlestick com padrão de força, um volume comprador expressivo, porém foi adotado um tom de cautela devido, né, pessoal, à formação desse candle em uma região de topo. Então, de fato, que seria verídico, a confirmação seriam dois candlesticks, tempo gráfico de 4 horas, fechando acima da região, justamente para confirmar o rompimento deste nível ou desta resistência, destas duas, aliás, tanto a horizontal quanto a diagonal, para aí sim a gente, né, almejar níveis superiores. Colocamos aí dois objetivos: o mais tangível primário, próximo da média de 20 períodos no mensal, ali na região dos 82.700, e um cenário muito positivo, poderíamos buscar, quem sabe, a região de máxima aqui no mês de dezembro, proximidade aí dos 83.800. Então, pessoal, quando a gente reduz o tempo gráfico para 4 horas, a gente percebe que houve a confirmação de rompimento, aqui começando às 5 da manhã, candlestick com padrão de força, um martelo, fechou acima, secundário também comprador, feito a confirmação, vamos buscar ali a proximidade dos 81.800 aproximadamente. Então a gente percebe aí, pessoal, os compradores de fato mantendo o preço acima deste nível, né? Porque houve, né, esta confirmação, pessoal. Então automaticamente a gente transfere esta resistência ou antiga resistência para um novo suporte. E a gente faz a exclusão aqui dessa banda superior do canal para facilitar o entendimento aí nas próximas análises. Então, talvez não faça sentido a gente manter essas duas marcações, até pela proximidade, né, que a gente tem ou teve de uma com a outra. Então, pessoal, o que a gente percebe neste momento? A gente vê os compradores, né, segurando o preço acima dessa antiga resistência, mas o que denota para nós neste momento, temos aí aproximadamente 1h20 até o fechamento deste candlestick atual. A gente vê um volume comprador aí teoricamente simbólico, né, pessoal? Quando a gente compara com o candlestick anterior, onde
houve a prevalência dos vendedores, né? Ao que parece, os vendedores vão acabar sobressaindo aí em comparação destes dois. E não adianta, pessoal, a gente ter a confirmação de rompimento de um determinado nível, né, sem que os candlesticks subsequentes, né, ou até mesmo o volume não expressar, né, essa real intenção de continuar a movimentação. A gente, né, teve a busca bem próxima agora há pouco aí pelo topo anterior, né, a máxima do dia de hoje, só que a gente precisa adotar um certo tom de cautela, pessoal. A gente precisa de fato, né, buscar esse topo anterior, né, de preferência, havendo uma consolidação acima desse topo, né, pessoal, para posteriormente a gente continuar o movimento. Agora, se nas próximas horas a gente, né, não enxergar, pessoal, uma aproximação de fato, né, ou até mesmo essa consolidação de preferência ascendente, né, reduzindo o tempo gráfico, uma consolidação ascendente para posteriormente uma pancada aqui para cima, a gente começa, né, a trabalhar com algumas possibilidades. A primeira, pessoal, seria, né, o abandono desse suporte, essa região na qual até o momento os compradores estão segurando o preço acima, como vocês podem observar. A gente faz o abandono dessa região e começa a mirar níveis mais abaixo, talvez aí para buscar mais liquidez, né, ou até mesmo para estopar operadores alavancados, e a gente vê, né, uma possibilidade real novamente de retornarmos aqui para a região próxima dos 80 mil, fazendo alusão à média de 20 períodos. Então pode ser que aqui novamente, né, tenha a reação dos compradores para novamente um ensaio pela busca do topo anterior, ou até mesmo um pouquinho mais abaixo, nesse antigo topo triplo que houve aqui para nós, pessoal, na proximidade aí dos 79,5, tá? Então, entre os 80 mil e os 79,5, né, uma região possível do mercado vir buscar, né, justamente caso nas próximas horas os compradores não tenham interesse ou a competência, né, justamente de alcançar o topo anterior, né, para criar a consolidação, de preferência ascendente, para continuar a busca pelos nossos dois objetivos. Então, ficar ligado aí nas próximas horas, pessoal, porque justamente a gente precisava aí de um pouco mais de volume comprador, né, de preferência superando os vendedores do candlestick anterior, justamente para que já a partir desse ponto, né, a gente continuar aí, né, essa intenção, né, que os compradores vêm demonstrando para nós ao longo desses últimos dias. No diário a gente percebe um candlestick ainda, né, pessoal, com prevalência dos compradores, um pavio alongado, né, por parte dos vendedores. Não é algo tão expressivo, mas, né, pelo contexto a gente precisa ficar ligado, porque justamente, né, estamos em um certo impasse. A gente vê que os compradores de fato querem a manutenção do preço acima, mas a gente precisa, né, pessoal, de um pouco mais de ímpeto. Ainda está bastante tímido aqui a movimentação desses institucionais, mas de qualquer forma ressalta, né, a importância de confirmar o rompimento, né, porque temos muitas horas, né, com o preço trabalhando acima dessa região, né, pessoal. Então, observe que após o rompimento, né, a gente está desde as 7 da noite aí com o mercado vindo nessa região e os compradores mantendo o preço acima justamente, né, querendo dar continuidade. Mas é aquela história, pessoal, não adianta
confirmar o rompimento, se na sequência nós não tivermos, né, essa real intenção, que é expressada através aqui de indicativos, né, volume, estrutura de preço, candlesticks com padrões, né, de força, né, seja de forma unitária, sequencial, figuras, enfim. Temos potencial, vamos ver se aumenta o volume comprador aí, pessoal. Para nós seria interessantíssimo, né? De fato, o início pela busca dos alvos, né, aconteça já em cima aqui deste nível, desse novo suporte, para que nós, né, não precisemos buscar aí níveis inferiores, né, como eu mencionei para vocês, a média aqui nos 80 mil, até mesmo, né, acima daquele topo triplo na proximidade dos 79,5. Então, vamos acompanhar o desenrolar disso daqui e os próximos capítulos a gente traz amanhã com as atualizações em primeira mão, beleza? Vamos ver o livro aqui, se tem alguma atualização. Bom, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente vê a acumulação aqui nos 82 mil. A gente colocou como principal objetivo ali na média do mensal, os 82.700 aproximadamente. Então, pode ser que tenhamos aí, né, um entrave aqui nos 82, né, uma primeira recusa de preço devido à acumulação de lotes. São quase 12 milhões de dólares. Então, normal, virada de dezena. Então, atenção aos 82. E aí, a gente vai ter mais acumulação só nos 83, quase 8 milhões de dólares posicionados, já um pouquinho acima ali do nosso primeiro objetivo. Então tem que tomar cuidado, principalmente nessa região da média do mensal, pessoal, porque é uma média bastante importante. Quanto maior o tempo gráfico, mais conflitada ela é. Então a gente está falando de mês, então justamente o pessoal fica muito aí no oba-oba, né? A gente vai lendo alguns fóruns, né, alguns canais, o pessoal já cravando que vai voltar para os 100 mil. Pode ser que aconteça, mas né, vamos com uma certa cautela, fazendo aí diariamente a nossa missa, né, o arroz com feijão. E obviamente, se isso acontecer, a gente vai colher essas evidências, trazer para vocês aqui, tentando passar de uma forma bastante transparente e de fácil entendimento. E mais para cima também, pessoal, a gente já tem um pouco mais o livro diluído, aí é uma acumulação maior nos 84, já próximo do nosso segundo objetivo, aí num cenário muito bom, né, pessoal? A gente trabalha com o primeiro objetivo sendo mais tangível dentro aqui da nossa realidade. Então, temos também 7 milhões de dólares a serem vendidos nos 84 mil, bem próximo, né, do nosso segundo objetivo. E nos 85 aí já fica bem distante aqui do preço a mercado, né, pessoal? 13 milhões de dólares posicionados, são bastante dinheiro também. Tomar bastante cuidado. E pelo lado dos compradores, livro bem pulverizado aqui, pessoal. Região dos 79 mil dólares, a gente tem um pouco mais de acumulação, 8 milhões. Já estaria abaixo ali do range de trabalho, caso os compradores não consigam reagir já em cima desse novo suporte, pessoal. Ficaria abaixo aí dos 80, dos 79,5, como eu mencionei para vocês. Mas, analisando puramente o gráfico, ainda mantenho, né, essa região dos 80, 79,5 como possibilidade de busca por parte aí dos vendedores, caso a gente não consiga essa manutenção do preço ao nível que está. No 79 a gente tem a acumulação, são 8 milhões posicionados, mais abaixo livro diluído, pessoal. Aí só no 76,5 a gente tem quase 12 milhões de dólares posicionados.
76,5, pessoal, já está muito abaixo aqui. Aí é literalmente jogar água no chope, que obviamente chegando a este nível aqui altera a estrutura de preço vigente, né? A gente tem algo ascendente com topos e fundos. Um cenário com preço nessa região, provavelmente teremos uma engrenagem descendente com topos, né, e fundos descendentes, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ver. Os compradores estão aí, ó, tentando buscar o topo anterior. Vamos ver se a gente consegue, né, a manutenção do preço acima aqui dessa nova região de suporte. A gente não precisar buscar níveis mais abaixo, né? E aí fica aquela dúvida, né, se de fato o Bitcoin vai continuar a movimentação, enfim, seria interessante a gente ficar por essa banda aqui, né, e terminar de fazer aquilo que a gente espera, que é a busca da média do mensal neste primeiro momento. Fechado, pessoal? Então, acho que está bastante claro o que está rolando aqui, o que você precisa ficar ligado. A gente retorna amanhã com as atualizações. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.